Oi, gente. Vou falar um pouco mais sobre misoginia, tá? E por quê? Porque tem gente que não sabe o que é misoginia. Misoginia, depois eu entro num assunto um pouquinho mais pesado. Misoginia é o discurso de ódio, entendeu? A respeito das mulheres. É a mulher ser xingada ou tratada de forma pejorativa por causa do seu gênero feminino, entendeu? Porque misoginia não é o feminicídio em si e não é o homicídio em si. E eu espero que vocês saibam o que é homicídio e feminicídio, tá? Então, a princípio é assim, palavras tipo, que podem ser enquadradas depois que essa lei vigorar, se essa lei passar no Senado e for sancionada pelo presidente e ir para o STF, alguém muito provável que vá entrar no STF pedindo para anular essa lei ou modificar a lei. Se passar por tudo isso, palavras tipo mulher não sabe dirigir. Isso é coisa de mulher. Mulher não é, não, ela não está preparada, ela não tem psicológico para este cargo. Tinha que ser mulher. Tudo isso são palavras misóginas, entendeu? E são mesmo, gente. A mulher desde sempre foi tratada como inferior ao homem. E inferiorizada em palavras, em músicas, em filmes, na cultura, na religião também ela é inferiorizada, quer dizer, a mulher é tida como inferior ao homem, de certa forma, entendeu? De certa forma não, bem inferior ao homem na religião. Quem conhece a Bíblia e já leu Bíblia sabe disso, que vai ler toda a Bíblia que tu vai ver, sim. Então, mas não vamos entrar em detalhes religiosos aqui, porque também as coisas mudam, as pessoas têm algum tipo de compreensão, espero que tenha, mas não é bem assim, de que as coisas evoluem e a mulher já mostrou plena capacidade nesses milênios todos, de que ela é capaz, é muito capaz de exercer qualquer tipo de função e também de se igualar ao homem nesse sentido. A diferença, sim, entre homem e mulher, em estrutura física, em força, em várias outras coisas, no macho e na fêmea, sim, há diferença. Mas a misoginia, ela sempre vai ser o crime de um discurso de ódio que vem denegrir. A gente não pode usar essa palavra denegrir, eu uso, pode ver como tem que ter cuidado, mas que faz com que inferiorize a mulher. Se eu falei por um acaso denegrir aí, vocês me perdoem, porque a gente tem que ser infeliz. Eu acho infelizmente porque, claro, que se eu usar essa palavra, não é com o intuito de ofender ninguém. Então, eu acho que essa coisa de estar podando as palavras, muitas vezes, que são usadas há anos, e que realmente pode ter uma conotação racista, digamos assim, nesse sentido, as pessoas têm que ver se realmente a pessoa que usou essa palavra, ela está querendo usar essa palavra para ofender alguma raça. Eu devo ter usado a palavra aí, e para saberem que não foi esse o meu objetivo. Tu vê, a gente tem que estar se explicando, porque eu não tenho roteiro e nem nunca vou fazer roteiro, e isso acontece, tá? Às vezes tu não tem todas as palavras na hora ali, tu não lembra de teu cérebro, não lembra de todas as palavras, e teu cérebro tem que estar sempre assim, ó, procurando, isso pode falar, isso não pode falar, isso aqui eu vou me incomodar, isso aqui eu não vou me incomodar. É chato, gente, pelo amor de Deus, é chato. Então as pessoas deveriam saber se a pessoa, quando usa uma palavra que a princípio é incorreta, se realmente ela tem o intuito de, tipo essa que eu falei, de a palavra denegrir, se eu estou falando de maneira realmente que seria para ofender uma raça, o que não é o caso. Mas não vamos falar mais essa palavra, vamos dizer que misoginia é o crime de ódio, o discurso de ódio que inferioriza as mulheres ou que mostra que as mulheres são seres inferiores ao homem. Ok? É isso, não é feminicídio e nem é homicídio ainda. O que falam para esse novo... vocês vão ouvir barulho aqui, que aqui é uma casa comum, tá? Meu gato tá lá pendurado numa coisa, lá... Meu gato hoje tirou para me infernizar, gente. Ele tá com capiroto no corpo. E a fêmea, o macho tá dentro de casa, a fêmea tá na rua. Daqui a pouquinho ela... Ó, ela já tá, eu vou ter que ali abrir. Eu vou ter que ali abrir. Ô, Titi!
Eu não disse pra ti que era pra entrar pra dentro de casa, hein, guriazinha? Agora tu vai ficar aí na rua pra te aprender. E tu sossega esse teu rabo, guri. Ok? Então é isso. Uh, a misoginia pode levar, o crime de misoginia pode levar a um feminicídio? Pode, mas muitas vezes começa assim, entendeu? Nunca, geralmente, o feminicídio ocorre que daí sim. O que é feminicídio? Feminicídio é matar uma mulher por ela ser mulher, entendeu? Por ter ódio desta mulher ou das mulheres. Ele é qualificado, eu acho que ainda é qualificado, tem coisas que mudam, tá? Não sei se é crime autônomo ainda, mas acho que ainda é qualificado. É uma qualificadora, mostrando que daí é uma qualificadora para maiorar as penas, ou botar as penas maiores, porque a pessoa só cometeu esse crime de feminicídio porque foi contra uma mulher, ok? E o feminicídio pode começar com a misoginia? Pode, quer dizer, começa sempre com palavras. Começa sempre, nem sempre o relacionamento tóxico, no caso aqui vamos falar de homens tóxicos, os homens tóxicos começam já, né, dando uma porrada na mulher. Não começa, vai começar como tudo que é namoro, tudo que é relacionamento. Dificilmente, não que não exista, porque tem, mas a maior parte, ou a grande maioria dos relacionamentos começam com meu amorzinho, beijinho pra cá, beijinho pra lá, e depois podem começar com palavras misóginas, inferiorizando a companheira, e depois pode, de uma hora para outra, ou depois de um tempo, porque houve uma aceitação da mulher por N fatores, daquele discurso misógino que ele tinha contra ela, e isso vai num crescente. Essa mulher pode começar a sofrer de violências físicas, além das violências psicológicas que ela já está sofrendo, ela pode começar a sofrer de violências físicas, e isso pode chegar em algum momento ao feminicídio, ok? Pode sim. Mas eu não creio que esse novo projeto Mandrake aí, de misoginia, contra a misoginia, que ele realmente vai resolver qualquer coisa. Nós já temos bastante leis, tem a Maria da Penha aí, tem a lei do próprio feminicídio. Só um pouquinho, gente. Então tem várias leis já que elas não são cumpridas de forma correta. Aí a gente vai verificar que muitas vezes tem como melhorar a situação das mulheres que podem correr risco de sofrer feminicídio ou agressões psicológicas, a misoginia. E não, quem é para fazer não faz. Tipo assim, quantas vezes tu vê numa televisão, numa reportagem, que o fulano foi lá, ele só não cometeu feminicídio, né? Mas ele de maneira violenta, ele bateu nessa mulher, ele machucou essa mulher, e muitas vezes eles não ficam presos. Eles não ficam presos. Daí fazem lá a Maria da Penha, e daí deixam o homem a tantos metros longe da mulher, que parece que é 300 metros, uma coisa assim, ou colocam tornozeleira eletrônica. Gente, um homem que está disposto, alguém que está disposto a matar outra pessoa, vamos falar homem aqui, porque é disso que nós estamos falando, tá? Mas já falando que eu tô falando de homens específicos, tá, gente? Porque nós não podemos achar que toda a sociedade masculina, que todo ser humano masculino é um potencial feminicida, entendeu? Senão nós vamos estar causando o que é eu vou estar sendo misândrica. Vocês sabem o que é misandria? Misandria é o contrário de misoginia. Misandria é o crime de ódio contra o homem. Não tem projeto de lei para isso que eu saiba, tá? Mas é só para explicar para vocês. Então nós podemos achar que todo homem é um potencial feminicida. Então a gente tem que saber como fala aqui. Eu estou falando dos homens tóxicos e dos homens que já são misóginos e que eles, sim, aí podem chegar até um feminicídio, porque essas coisas vão num crescente, tá? E essa lei, esse novo projeto de lei contra a misoginia, ou para criminalizar a misoginia, ele é uma lei confusíssima, uma lei que mistura um monte de coisa. Eu estava vendo aqui umas coisas que eu falei que é com muito bode na sala.
e que a gente chama de lei de mágico, né? Que o mágico mexe essa mão aqui, ó, para te tirar a tua atenção, ó. Mexe essa mão aqui para tirar a tua atenção e com a outra mão ele tá fazendo o truque e tu não tá vendo. É mais ou menos o que me parece essa lei. Tá todo mundo prestando atenção aqui e dentro dessa lei tem coisa que eles querem passar que eles esconderam dentro da lei, em artigos na lei. O que acontece? Sim, nós estamos num momento no Brasil que está havendo um número imenso de feminicídios, é verdade, e na minha opinião, eles estão usando mais uma vez a mulher, mais uma vez a vítima mulher, que ela é vítima dos feminicídios, e as mulheres como um todo, né, está sendo mais uma vez usada para embutir em algo que eles estão dizendo que é para defender a mulher, coisas que eles também querem, tá? Tipo essa função que eu já falei do não binário, ou não binário no Brasil, que não se identifica nem como homem nem como mulher, mas o dia que ele estiver achando que ele é mulher, sei eu, é meio difícil de falar essas coisas, gente, mas é o que dão. Tu vai ler a lei, é o que dá, porque está ali escrito que alguém que se sente mulher, que se vê como mulher, e aí? Olha a confusão que isso dá. E se de repente, isso vai dar confusão na justiça um monte. Digamos, um homem que se separa de uma mulher e a mulher acusa ele de um. E de repente ele resolveu se achar mulher. Aí não vai ser mais um marido contra a esposa, vai ser um marido, que agora se sente mulher, contra uma esposa. Tu vê a confusão que eles querem fazer? Isso tudo que é aquela coisa escondida que eles colocaram ali. Ok? Eles não podem colocar. Claro que isso vai cair. Muito provável. A esperança é que caia, né, gente? Porque não é preconceito meu, gente. Não é. Eu não sou. Que nem tá ali também as transexuais estão incluídas na proteção desta lei a respeito para criminalizar a misoginia. Aí nós vamos ter um grande problema. Porque agora, quando você, por um acaso, eu já estou procurando não falar certas coisas, mas, por exemplo, muitos vídeos que eu fiz aí, pode ser que se essa lei passe, o YouTube mande eu tirar esses vídeos. Sei eu, pode acontecer. Inclusive, meus outros canais podem ser derrubados, que não tem nada a ver com esse assunto aqui, que não é um canal. Os outros canais não é sobre opinião, é sobre outras coisas mais específicas. E eu posso perder os outros canais também por causa que este canal aqui eu posso ter problemas. Entendeu? Para ver como é complicado, tu vai ter que cuidar muito mais do que tu fala. Porque se essa lei passar como ela está ali, gente, vocês não vão poder, sem ser acusados ou processados ou criminalizados, por exemplo, de você achar estranho mais um homem barbudo no banheiro da mulher, porque ele está se sentindo mulher e eles não falam como é que vão resolver esse assunto. Esse é o problema. Eu acho que eles não são loucos, ou será que são, o suficiente para achar que a sociedade vai aceitar algo que não pareça uma mulher. Já não aceitam as transexuais, que a princípio têm um visual feminino, que parecem na imagem uma mulher, vão ter que aceitar um homem barbudo porque ele se sente mulher, porque se você não aceitar ele ali, você está sendo misógina, porque ele está lá, o não binário está lá. Eu não creio que essas pessoas vão querer também. Ai, meu Deus. A gente não sabe, tem que esperar ver essa lei passar ou não e rezar para ela não passar, porque daí uma lei que é a favor, que é para proteger a mulher, vai contra ela. Porque se ela brigar com alguém dentro do banheiro, porque mulher também pode ser misógina, ela vai de repente brigar com uma transexual ou com um não binário no banheiro, não querendo ele lá dentro, ela além de ser enquadrada em transfobia, ela será enquadrada também em misoginia. 2 crimes. Vocês entenderam? 2 crimes que serão, por exemplo, não vai poder mais falar de maneira nenhuma, de jeito nenhum, na internet sobre mulheres biológicas. Não vai poder dizer de jeito nenhum que uma transexual é um homem biológico. Não vai poder falar. Vocês estão entendendo? Entendendo? Porque a princípio a lei dá a entender isso aí. Entendeu? Porque tu falar para ela que, já que na lei tá que ela é mulher, porque se ela se sentiu mulher, ela é mulher. E ali tá o pior, qualquer coisa que se sentir mulher. Aí vocês vê que essa lei é contra a mulher, quer dizer que a mulher não tem valor mais nenhum. Tudo pode ser mulher, é isso? Qualquer coisa que disser eu sou mulher, é mulher. Porque é o que tá lá, gente, é o que dá a entender. Quer dizer que a mulher
está sendo descartada, o ser mulher, o ser fêmea, está sendo descartada. A mulher só serve para reprodução e parece que nem isso é bom, sendo que é por causa dela que a raça humana se multiplicou. Ela é quem tem útero, né? Ela é quem... claro que não é só ela, o homem também faz parte disso, porque não tem como também ter a multiplicação das espécies sem, pelo menos na raça humana e nos mamíferos, né? Tem algumas espécies aí que acontece isso, mas nós não estamos falando disso. Precisa do casal. E eu não vou falar aqui de gameta, de óvulo, essas coisas assim, nada. Mas você sabe que precisa dos dois. Mas a mulher é importantíssima, obviamente, todo mundo sabe. E essa lei está... no fundo, é só você analisar. Até você que é a favor da lei, vai lá olhar toda a lei, lê ela todinha e tenta entender aquilo ali. Entendeu? Que é uma lei que, a princípio, é para defender a mulher, mas que também vai acusar a mulher. A mulher não poderá mais chamar homem nenhum de misógino, porque vai ser crime, estudo. Acusar alguém de crime sem provar, quem é processado é você. Entendeu? Então, hoje em dia ainda pode, porque não é crime, tu vai lá e vê um discurso de misógino numa internet, a mulher pode chegar ali e dizer, teu discurso é misógino, tu é misógino. Pode. Mas depois de ser crime, tu não vai poder acusar um homem de ser misógino. Sem ter provas, e mesmo tendo prova, aí vai para a justiça. Como essa lei é muito subjetiva, muito complicada, quem é que diz que o juiz vai olhar para tua cara e olhar para o juiz também, de repente, pode ser eu, tenho uma personalidade mais também misógina, e vai achar, mas isso que esse cara faz, eu também faço. Aí ele absolve o homem que foi misógino e te condena. Porque a lei não está explicada. Porque a lei não está explicada e tem uma questão toda da lei ser explicada e da lei pegar. E no Brasil, nós temos vastos exemplos de leis que não pegaram. Entendeu? É o que mais tem. No Brasil não falta lei, falta cumprir lei. Entendeu? Então vocês têm que ler esta lei todinha, é um conselho meu, vai lá e procura na Câmara dos Deputados, no Senado, nos sites do Senado, vai lá e procura esse novo projeto de lei contra a misoginia, e você, já eu falei de novo contra a misoginia, né? Para você ver como é complicado a função, para criminalizar a misoginia. Então, se por uma acaso eu falei anteriormente aí, é que complica, gente. E como eu não tenho roteiro, e nem vou fazer, e eu vou dizer que nem diz aquela outra, pode xoxar bando de jacaré, porque eu não vou fazer roteiro. Não vou, não tenho nem idade para isso. Então, vocês que me aturem assim como eu sou mesmo. Ou a porta tá ali, pode voltar para sua casa. Então, assim, gente, é isso aí. Tá? Então, vocês têm que cuidar muito e ler bem essa lei para saber os artigos que são a mágica escondida, o truque escondido, que é ter colocado não binário, ou não binário aqui, ali, e até não vou depor contra mim, né? Tá ali também transexuais, mas a princípio, transexuais, a princípio, tem uma imagem feminina. Não é uma mulher biológica? Eu acho que não, mas eu ainda posso falar, não sei se eu vou poder falar, tá? Eu não acho que transexual é uma mulher biológica. E não é, não acho. Não é, gente. Não é. Vocês vão provar o quê? Não é. Não tem como dizer o contrário, mas continuo falando e eles estão querendo cada vez dar menos importância para essa função de biologia na loucura dessas pessoas, porque só pode ser, porque não tem como, as coisas são como elas são. Então eu realmente não acho que uma travesti, uma transexual seja uma mulher biológica, mas pelo menos tem a imagem feminina. Agora o não binário, ele não faz a transição que eu saiba. Pode ser que tenha, porque isso é uma coisa muito nova, mas tem quem não faça. E ele não se identifica nem como mulher, nem como homem. Agora tu pergunta pra Paulinha, Paula, mas com o que ele se identifica? Não sei. Eu tô rindo aqui por não entender, tá, gente? Mas ele não se identifica com nada. Se ele não se identifica como mulher, como é que ele vai estar sendo beneficiado por uma lei que é para as mulheres? Não tem cabimento. Essa gente é toda inteligente. Tudo bem, uma lei dessa num ano que vai perto de eleições é o maior perigo que tem. Porque isso é o que passou. Eu posso imaginar o que tinha nessa lei.
que ainda devem ter tirado muita coisa, mas eu só posso só imaginar. Mas o que deixaram é muito ruim. E é uma lei que criminaliza, na realidade, a mulher, entendeu? A mulher. Eu concordo, sim, que precisa ter algo, mas que se faça com as leis que já tem, e já tem bastante lei. Bote penas maiores, não querem, né? Teve aí votações para criminalizar ou botar penas maiores para crimes contra as mulheres, como abusos e mais abusos, e aquelas outras palavras que o YouTube não gosta. E teve gente que é a favor da lei para criminalizar a misoginia e foi contra essa lei. Vocês sabem que vocês já falaram nos comentários aí. Desconfie sempre desta gente. Tu tem que saber o histórico das votações dessas pessoas para saber por que ela não foi a favor daqui e por que a favor disso. Fique sempre com o pé atrás. Sempre tem um bode na sala querendo não te dar direitos, tirar os teus direitos. Então, assim, vá lá e leia bem esta lei todinha, esse projeto de lei. Projeto, não é lei ainda, mas em ano de eleição, perto de eleição, tem tudo para passar. Eu creio que eles vão cortar o não binário. Não sei, não tenho certeza, mas eu creio que eles vão cortar. Mas muito provável que já é. Gente, quando eles colocam isso nas comissões, eles têm reuniões que eles não mostram, os políticos têm reuniões que eles não mostram entre os partidos. E é um acordo, é tudo acordo, gente. Eles sabem muito bem o que estão fazendo. Eles não vão chegar e dizer, olha, nós combinamos com a direita que nós ia botar um monte de bode na sala aqui para todo mundo ficar apavorado. Esse bode sai, o outro fica e nós saímos ganhando. Eles botam já coisa que eles sabem que não vai ficar, mas a outra fica. E daí por quê? Porque colocaram tudo lá na lei do racismo, porque é inafiançável e não prescreve. Então é uma coisa bem pesada. E tem que ser, os crimes contra a mulher, eu até concordo que tem que ser. Mas dizer que isso aí é a solução de todos os problemas desse andaço de feminicídio contra a mulher, não será a solução, gente. De maneira nenhuma. Essa é uma questão cultural, uma questão sociocultural, no sentido de criação. Aí eu venho falar com as mulheres. Com as mulheres, porque o homem tóxico que vai fazer mal por uma mulher amanhã foi criado por uma mulher. Essa mulher tem que saber educar este filho de uma maneira ou de outra. Tem questões de desvio de personalidade, um monte de coisa que daí não está, muitas vezes, que a mulher, a mãe, não tem como resolver, digamos assim. Mas vamos ser mais conscientes, o machismo não existe só no sexo masculino. Há muita mulher machista e que cria os filhos machistas também. Porque a solução, não a solução que vai acabar, gente, isso dificilmente vai acabar. Entendeu? Que historicamente a mulher é inferiorizada e tratada como menos valor, desde os tempos das cavernas, né? Aliás, era bem pior nas cavernas, né? Eu falo em tempo das cavernas, já lembro de um homem das cavernas puxando a mulher pelos cabelos. Todo mundo vai ter essa imagem na cabeça. Mas ainda assim ocorre esse tipo de discriminação contra a mulher e essa inferiorização da fêmea da mulher. Então, o papel das mães, das famílias cristãs e das mães, é tentar mostrar para os seus filhos do valor que a mulher tem e já desde cedo não permitir que ele usem palavras misóginas, né? Para não inferiorizar as mulheres. Criar esse filho com mais conscientização do respeito às mulheres, do respeito à fêmea. Ele como macho tem que respeitar a fêmea, ele como homem tem que respeitar a mulher. Entendeu? É isso que de repente pode solucionar mais ou diminuir um pouco. E isso leva gerações, gente, mas assim, é isso que vai diminuir um pouco, de repente, os feminicídios. Outra coisa, a educação, tanto a nível familiar como a nível governamental. Tem que haver uma conscientização, seja na educação, de uma maneira ou de outra, que seja com ênfase, para tentar educar esses homens desde cedo, para respeitarem as mulheres, para tentar evitar esse número imenso de feminicídios. É isso que tem que ocorrer. Outra coisa, óbvio que a gente mais madura
é uma coisa. A gente vê um homem, conversa com ele um pouco, fala com ele um pouco, e a gente percebe praticamente quem é ele, né? Mas um adolescente, uma mulher apaixonada, uma mulher desesperada para casar, porque tem umas que são assim, tá? Eu conheço. Então, assim, aí cai na mão de muitas vezes de homens que são perigosos, que são tóxicos. Tem que tentar conscientizar as suas filhas e também fazer uma educação governamental para conscientizar essas mulheres e essas adolescentes para perceberem ou para identificarem um possível perigo neste relacionamento, um possível relacionamento com um homem tóxico. Gente, tem como. Obviamente, depois de estar apaixonada, ela vai, muito provável, que ficar até aonde dá e vai correr muito risco. Mas tem que se conscientizar. A gente tem que fazer um exercício de futuro quando tu está namorando alguém. Tu tem que saber se esse homem, como é que esse homem vai ser como marido. Você tem que fazer. Obviamente, o sentimento, a afetividade, o sentimento te impede, mesmo tu percebendo que aquele homem lá vai ser um filho de uma não sei da onde, como marido, como pai, ou seja lá o que for, a pessoa apaixonada não consegue se desprender muitas vezes daquilo. Mas, bem antes, já tem que ter uma educação também para as mulheres, para elas conseguirem constatar que elas estão num relacionamento tóxico. Porque, mas Paulo, eles escondem, eles começam com carinho, começam com isso, mas em algum momento eles vão se mostrar. Então eu sempre digo para as pessoas que me perguntam, vêm me pedir meus conselhos, e vêm se orientar comigo, e que eu atendo, e daí a pessoa diz, eu falo, não, você, antes de se apaixonar, você tem que fazer um exame futuro. Ver como esse teu namorado, essa pessoa que tu está conhecendo, pode ser um bom noivo, um bom marido, um bom pai. É isso que tu tem que fazer. E muitas vezes mesmo assim tu erra, porque ele pode só demonstrar, ele pode não demonstrar no namoro e vai demonstrar como marido. E aí? Então é tudo muito arriscado, mas de qualquer maneira, sempre a maior parte dos homens tóxicos ou daqueles homens que têm uma possibilidade de ser feminicidas ou cometer algum tipo de crime contra a mulher, seja ele qual for, eles já se mostram no namoro, entendeu? Disfarçado de ciúmes, né, gente? Muito disfarçado de ciúmes. Entendeu? Eu te amo, tu é só minha. Então não mostra essas pernas, bota uma roupa mais fechada, mais comprida. Deixa eu controlar teu celular, porque eu não quero que nenhum outro homem veja a minha mulher, a minha linda namorada. Isso é um perigo, entendeu? Cuidado. Você pode achar bonitinho. Ele me ama. Como ele me ama, olha só. Gente, esse é um dos maiores perigos que tem. Todo ser humano tem direito a ter a sua privacidade, a ter a sua individualidade. Qualquer pessoa que faz esse tipo, que age dessa maneira no namoro, ele sim é um propenso mau noivo, mau namorado, mau marido e às vezes mau pai. Às vezes não, também mau pai. E também um possível misógino e um possível ou supostamente feminicida. Porque não sabe aonde vai desbancar esse tipo de coisa. Aquele homem que, desde sempre, ele mostra uma certa possessividade que pode ser disfarçada de amorzinho. Como ele me ama, como eu falei. Como ele tem ciúmes de mim, ele está aí me cuidando. Não seja ingênua, isso não é cuidado. Isso é um problema de insegurança dele. Entendeu? Muitos desses homens têm até ódio de ter esse sentimento. Porque é uma coisa que foge deles. É uma coisa que deixa eles descontrolados nesse sentido. Então vocês cuidem muito disso. E isso dá para perceber, sim, logo em seguida que tu conhece alguém. Porque essas coisas, como eu falei, elas vão entrando num relacionamento, aparentemente, como uma coisa boa. A menina pode achar que isso é bom. E aí ela fica, inclusive, dependente desse relacionamento. Ela fica dependente de maneira tóxica desse relacionamento e por muito tempo ela vai achar bem bonitinho. Até o dia que ele levanta a mão para ela. E muitas ainda aguentam, a gente sabe, por muito tempo, essa função de violência. Até abrirem o olho, ou até de ser machucadas demais, ou até, infelizmente, acontecer um feminicídio.
Então, é preciso educação. Educação é muito mais importante nesse momento que leis novas, porque lei já tem. Vão lá colocar nos dispositivos da Maria da Penha, nos artigos, coloquem lá. Cometeu violência, vai ficar preso 1 ano que seja. Para pensar, esse ano vai desintoxicar esse homem, pelo menos dessa mulher, dessa vítima. Porque se ele tem esse problema, a próxima vai acontecer a mesma coisa com a próxima. Mas pelo menos essa que estava em perigo não estará mais. Precisa separar, ele precisa separar. Isso é uma dependência, entendeu? Acaba sendo uma dependência tanto da mulher como desse homem. Só que o homem, além de ter essa dependência dessa mulher, ele tem esses problemas e ele é um homem tóxico, um homem cheio de problemas, cheio de coisas a resolver dentro dele, que ele vai descarregar em cima de uma mulher, podendo até cometer o feminicídio. Mas pelo menos 1 ano preso, 6 meses que seja preso, porque ele levantou a mão por uma mulher. Porque ele, de uma maneira ou de outra, causou, através de violência física, algo contra essa mulher. E isso também é ameaça comprovada. Tudo comprovado. Porque nós sabemos, sim, que há uma porcentagem de denúncias vazias ou denúncias mentirosas. Entendeu? Porque não pense que é só o homem aí que é o criminoso, no sentido desses homens que são os criminosos. Há mulheres que se aproveitam das leis para também punir homens que não cometeram crimes. E isso acontece, aquele caso do Márcio Smelling, né? O que aconteceu com a pessoa que fez a denúncia caluniosa contra ele? Ela foi presa? O que aconteceu? Nada. Que eu saiba. De repente, se aconteceu ou não sei, vocês falem aí. Esse é o perigo, gente. Porque a lei também não tem só vítimas que se aproveitam da lei. Tem pessoas espertas que se aproveitam da lei. Então tem que ter dispositivos também bem claros para condenar quem faz um falso testemunho. Entendeu? Porque ali no Márcio Smelling, ela claramente ela cometeu misandria, né, gente? Vocês me corrijam aí. Ela cometeu, embora não seja crime também, não tem, acho que nem... Deve ter algum projeto de lei, mas acho que não tem. E ela não foi, de maneira nenhuma, que eu saiba, arquivaram, sei eu, descobriram que nada daquilo era verdade. Pelo menos nós temos que acreditar na lei. A lei diz que não foi verdade, mas até lá destruiu a vida desse outro, do Márcio Smelling. Destruiu bastante a vida dele. E me parece que as consequências para quem fez essa notícia caluniosa não foi tão severa como seria se fosse verdade o que ela falou. Então as coisas têm que ter uma equiparação, entendeu? Não pode também, por a mulher ser a mais, no caso, ser a vítima, na sociedade em si, nesses tipos de coisas, realmente o nível de mulheres que são vítimas disso é disparadamente muito maior. Mas não é por isso que as pessoas que vão fazer leis, que vão botar projetos, que já não pensem também naqueles homens que podem ser acusados de maneira leviana e de maneira mentirosa. E que as leis que punam essas pessoas que façam falso testemunho, que acusem alguém de coisas que essa pessoa não fez, no caso nós estamos falando de homens, né, que também sejam punidas severamente. Entendeu? Para as coisas ficarem equilibradas. Mas mesmo assim, apesar de eu achar que tem que ter leis, sim, mas vamos pegar essas leis que tá aí, vamos começar a prender quem ameaça mesmo, prender, porque vai para a delegacia, passa uma noite na cadeia e soltam. Vai prender quem bate na mulher. Tá cheio de vídeo aí, há pouco tempo aquele rapazinho, aquele monstrinho, né, nem rapazinho, é monstrinho, foi lá, mãe de uma filha dele, porque eu acho que ela não queria mais ele, né? Posso estar falando besteira que eu não entrei a fundo nesse assunto. Tá o vídeo aí correndo, que ele foi no trabalho dela, atrás dela, e dentro de um elevador, encheu ela de porrada. Só não fez mais coisa, eu acho, porque tinha uma amiga junto. E olhe lá. E daí o cara foi preso e foi solto depois. Ainda debochou nas redes sociais, falando que o pai tá o pai tá solto. Não sei que parece, não sei se ele foi preso de novo, eu não sei, porque daí, mas ele foi preso porque abusou do direito que deram para ele de ficar solto. Ele foi lá e debochou da justiça. Aí ele foi preso. Entendeu? Mas ele não foi preso pelo que ele fez com aquela menina. Então tem que ter lei que segure um homem preso por um tempo quando ele tem potencial violento. Preso não é esperar não é esperar até ele cometer o feminicídio, gente. Não é esperar.
Ameaçou, prende. Gente, esse tipo de coisa que tá tudo aqui na mente doente dessa gente, o que precisa é separar da situação, afastar. Prende ele, em algum tempo, ele... tem exceções que não, que sai com mais raiva? Tem exceções, mas a maior parte vai acabar diminuindo todo esse ressentimento, daquela pessoa, entendeu? Vai diminuir um pouco, e alguns vão ser até curados disso, porque isso é uma dependência química emocional, entendeu? Que na cabeça de doentes é um perigo. Na cabeça de doentes é um perigo. Tu afastando essas pessoas é como afastar pessoas de drogas, entendeu? Vai passar uns maus bocados por causa da abstinência? Vai, mas vai, quanto mais tempo ficar longe, mais curado ele fica da dependência. Curado não, mais fácil ele fica livre dessa dependência, e daí pode ser que ele seja, acabe ficando também livre das drogas, entendeu? Queira ou não queira, é uma dependência química cerebral também, mas daí tu pega homens que já são misóginos, já são violentos, já vê a mulher de uma maneira inferior, e é um perigo. Mas afasta eles, afaste de uma maneira ou de outra, não deixe ter acesso, que isso também ajuda a diminuir o feminicídio. Mas não, o cara vai lá e bate, arrebenta uma mulher, vai pra delegacia, às vezes fica uma semana, 2, 3 dias, e soltam. Ele vai sair de lá com mais raiva. E vocês acham que uma tornozeleira eletrônica ou uma medida protetiva vai impedir um homem que queira fazer isso? Que queira cometer um feminicídio? Não, gente. Essa gente está com a cabeça toda doente. Para eles não têm mais nada a perder. Eles já são doentes e estão nessa dependência e nesse emocional todo ralado. Eles vão lá e cometem um feminicídio. Então segurem esse homem. Isso sim seria uma lei que seria a favor das mulheres. E não precisava fazer lei nenhuma, de uma lei bagunçada dessa, que eles botaram um monte de bode na sala, que eles fizeram aquela função do mágico que eu falei para vocês, que aqui eles mostram. Tá um burburinho de feminicídio aí, ó. Vamos dizer que nós vamos proteger a mulher, mas aqui por trás eles estão botando o que eles querem. Que daí, ó, mulher não vai poder mais falar, a mulher não vai poder mais ser... Se a mulher for transfóbica, ela será transfóbica e misógina. 2 crimes. Porque na realidade a função do crime da transfobia para banheiros é uma coisa muito contestada, porque não está dando muitos problemas também para as pessoas que acabam sendo transfóbicas. Isso está errado. O certo seria, eu já falei, e os ativistas vão de repente cair de pau em mim, vão fazer um banheiro neutro, que seria muito mais fácil, bate o martelo lá, faz uma lei, que lugares públicos vai ter um terceiro banheiro, unissex, neutro, seja lá o que for, quem quiser entre, quem não quiser entre, todas, mas aí eles não querem, que diz, vão segregar as transexuais, vão segregar os não binários, vão segregar isso, segregar aquilo, e daí não resolve. Porque na realidade, hoje em dia, eles querem impor vontades, impor coisas, em vez de explicar, em vez de acomodar as coisas, acomodar essas novas identidades de gênero. Tava tudo tão tranquilo, gente. Isso tá ficando um inferno. Tava tudo mais ou menos tranquilo, entendeu? As pessoas estão aí com uma visão melhor das transexuais. Aí me vem com essa função todinha. Eu não sei por quê. Então vocês, mais uma vez eu digo, eu acho que eu falei demais, gente, quase 40 minutos. Será que eu não ando... Vocês falem pra mim se de repente eu tô, como eu não tenho roteiro, né? Será que eu não tô colocando um assunto em cima do outro? E confundindo mais vocês do que explicando? Porque eu tenho esse problema, né, gente? Que daí é muito assunto, a pessoa coloca um assunto em cima do outro, e daí eu tô falando de uma coisa e começa a falar do outro, eu tenho que me cuidar disso aí. Bom, se tiver isso acontecido, vocês falam pra mim aí, tá? Mas mais uma vez, porque eu fui acusada de algumas coisas nos últimos vídeos, de que eu tava sendo contra a causa transexual, que eu estava sendo transfóbica, inclusive me acusaram de transfobia. Até pode parecer, então, para quem acha isso, mas não é esse. Bem pelo contrário. Eu tenho uma certa impressão, e tomara que não aconteça, que isso tudo que está ocorrendo vai estourar nas costas da gente aqui embaixo. Mais ali na frente, mais um pouquinho ali na frente. Mas não é meu objetivo aqui
apoiar transfobia, entendeu? Só que assim, a pessoa tem que ter uma coerência, a pessoa tem que saber o que é e o que não é. Eu digo que tudo que eu falo aqui é opinião, mas tem coisas como assim biologia. Biologia não é opinião. De ninguém. Biologia tá aí, ó. Quantos anos de biologia estudado, reestudado, tudo que é coisa feita, já reunido todo mundo, solto no mundo inteiro, é uma questão de já, o senso comum já sabe o que é biologia. E daí de uma hora para outra vocês vêm dizer que isso não é mais isso, que isso é aquilo, e que isso não funciona mais assim, que isso deixa de funcionar assado. Que confusão. E daí a gente fica meia perdida. É isso que querem que a gente fique. Na realidade, eles querem que a gente tudo brigue enquanto eles roubam lá em cima, muitas vezes. Ou tem esse caso master aí, né, que tá todo mundo envolvido. Esquerda, direita, judiciário, periquito, papagaio e o jacaré. Tudo envolvido. E daí, de repente, gente, o que é feito nas reuniões desses gabinetes de político que não é mostrado na televisão, vocês nem imaginam. Eles resolvem a vida da gente, tá? Outro cuidado que eu já falei no outro vídeo, eu vou falar, tá longo, gente, vem esse vídeo todo, pelo amor de Deus. Que eu fico aqui, é um domingo, eu não ia fazer vídeo, eu resolvi porque eu andei vendo umas coisas aí, e que me esclareceu outra coisa, não vai falar das minhas bagunças aqui, ó, tá? Não vai falar, que se falar eu venho aqui arrumar. Entendeu? Não tem importância, não me... eu tô brincando porque não me afeta, pode falar à vontade que não me afeta. Eu só vou dar risada e ainda vou fazer conteúdo. Outra coisa, político pode falar o que quer, mesmo com essa lei de misoginia entrando aí, essa lei para criminalizar a misoginia, eu tenho que estar me policiando. Meu Deus, como eu tô velha, cheia de cabelo branco. Tá assim, eu tenho que estar me policiando. Essa lei que criminaliza a misoginia, ela é uma lei de amordaçamento, censura. Tu não vai poder falar o que tu pensa, sabia? Por exemplo, essa função aí de homem e mulher biológico. Tu não vai poder falar mais. Os políticos vão, porque eles têm imunidade parlamentar. Tu tá vendo o que os políticos estão fazendo? Eles estão deixando de cada vez mais que só eles possam falar pela gente. A gente não tem mais direito de falar. Tu não vai poder botar um comentário aí que pode dar problema. Entendeu? Porque no momento que entra numa lei e é aceita que equipara mulheres, a mulher mesma, a mulher biológica, a fêmea, a reprodutora, tá? Equipara a não binária e a transexual, se tá na lei, gente, tu tá equiparando, como é que tu vai falar que não é? Tu vai ser acusada de misoginia. E daí duas coisas, transfóbica e misógina, viu? Às vezes a mágica da lei escondida é o que eles querem, não é proteger a mulher, é poder acusar a mulher. Porque tem outra, lei é o que não falta, falta cumprir essas leis. Vão lá e façam as coisas certas, eduquem o ser humano para não ser misógino, para não ser um possível agressor, para não se transformar num feminicida. É isso que tem que acontecer. Vai diminuir? Não, isso é uma coisa histórica da raça humana. Mas, vai diminuir? Não, vai diminuir. Acabar não vai. Mas ajuda muito, a educação ajuda muito. É a principal esfera que poderia diminuir o feminicídio é a educação, tanto de homens quanto mulheres. Homens para evitar ou pelo menos ajudar a não transformá-los em possíveis feminicidas ou misóginos, e mulheres a perceberem o perigo que elas estão correndo, a perceberem claramente que esse homem que está do lado dela pode causar para ela um mal muito grande no futuro, ok? Isso sim funciona mais. E outra coisa, realmente fazer as leis funcionarem. Realmente, quando tiver lá um projeto de lei para botar mais alguns anos de cadeia marginais ou pessoas que cometem crimes, aceitar. Mas não, ele só diminui. Que ele que é? É um vítima da sociedade. Ai, mas é uma vítima da sociedade. E a sociedade, coitada, é vítima de quem? De tudo. Então tá, gente, beijo. Se eu falei alguma besteira, vocês me desculpem, não era a minha intenção. Se eu ofendi alguém,
Me desculpe que não era a minha intenção. Cuidado com o que você decide que eu penso, porque eu falo aqui claramente, por mais que algum discurso meu possa parecer uma coisa, mas você tem que prestar atenção naquilo que eu falo quando eu paro tudo, tipo agora. Sou a favor que criminalize a misoginia. Não sou transfóbica, eu sou realista, tá? O que é, o que não é, não é. O dia que mudar tudo, que eu realmente ver qualquer coisa, mudou tudo, aí eu posso mudar minha opinião. E tudo que eu falo aqui é opinião. Se tem algum erro, algum errinho, porque tem gente que diz, ai que tosco. Desculpe, se você achar tosco, vai procurar outra pessoa para você escutar. Então assim, se tem algum erro, alguma coisa, desculpem, eu não tenho roteiro, eu estou aqui há quase 50 minutos falando com vocês, sem roteiro. A única palavra que tinha na minha mente era misoginia e falar sobre ela, o resto sai da minha cabeça, ok? Como eu depois, aí vão me acusar coisas da cabeça da Paulinha. Da minha cabeça, com coerência, e porque eu estudei. Mas eu não tenho um papel aqui, quase que eu pego a coisa errada, aqui o celular. Aqui. Eu não tenho aqui um roteiro que eu mesmo escrevi e tô lendo, não tem nada disso aqui. Ó, aqui é a minha câmera de segurança. É minha câmera de segurança da casa. Ok, gente? Beijo. Bom domingo para todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo para mais pessoas verem. E não se esqueçam também de se inscrever no canal e comentar. Vamos fazer esse canal crescer. Enquanto deixarem, obviamente, né? Quando vocês verem, a Paulinha tá até presa. Beijo.